Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpia em madeira, desenho com punção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem a mostra. Olá, Evelina, novamente, da Era Virtual Livros. Temos aqui um lote, abaixar um pouquinho, um lote de literatura de cordel. Temos aqui, esse lote contém entre 90 e 92 cordéis, viu? E alguns amarelados já pelo tempo, né? Temos aqui muito, olha, esse aqui tá bem castigadinho. A morte de Getúlio, do maior presidente do Brasil, Getúlio Vargas. A voz do Padre Cícero, tá aqui. Temos aqui um de Juscelino, biografia e morte de Juscelino. Temos, eles falam discussão de um cachorro com Valdir Soriano. Temos conselhos e profecia do santo Frei Damião. Olha aqui. Esse lote, ele tá por R$200. Os 90, acho que 92 cordéis, né? É aquilo que nós costumamos falar, né? O frete, não podemos falar o valor do frete, porque vai depender do CEP do comprador. Agora, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a literatura de cordel. Cordel, justamente, esse gênero bem popular do Brasil. Cordel porque era vendido, eles vêm da literatura oral, né, popular. E eles eram expostos e vendidos em cordas, né, no Nordeste. Na realidade, o cordel remonta lá no Renascimento, quando justamente começa-se a imprimir, né, começa a impressão de literatura popular, né? Então, nós temos aqui, geralmente são versos rimados. Os cordelistas, eles colocavam, né, a venda nas cordas, e ali eles declamavam, cantavam acompanhado de viola, né? E o mais interessante é que o cordel, ele inicia-se aqui no Brasil no início do século passado, 1900 alguma coisa. Inclusive o Leandro Gomes de Barros é considerado o pioneiro, o maior cordelista brasileiro. Inspirou, inclusive, vários com suas obras. Ele escreveu mais de 240 cordéis. Ele, em 1900 e alguma coisa, 1906, eu não me lembro exatamente, ele fundou uma pequena gráfica. E aí começou a vender, se popularizou, não é? Essa literatura. E hoje nós temos, em 1988 exatamente, foi fundada a Academia Brasileira de Cordel.
aqui no Rio, ali na rua Teixeira de... É da Beira-Mar e Teixeira de Freitas, no prédio que funciona o IBGE. Eu, inclusive, estive lá, né? É muito interessante essa literatura. Sim, voltando a falar, eu pulei um pouco. Ele inspirou, esse Leandro, com várias de suas obras, né? Ele inspirou vários com as suas obras primas, inspirou, por exemplo, Ariano Suassuna, Malto da Compadecida, não é? E acontece o seguinte, hoje, inclusive no dia 19 de, acho que é novembro, deixa eu ver a colinha aqui, dia 19 de novembro é considerado o dia do cordelista, em homenagem a esse Leandro Gomes de Barros, né? E já, acho que agora em 2000 e alguma coisa, vou pegar outra colinha aqui, que eu não me lembro, né, data assim, não me lembro. Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico, né, Artístico Nacional, já reconheceu a literatura de cordel como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Enfim, essa literatura é muito interessante, não é? E aliás, até que me surpreendeu, porque eu não pensei, eu já tenho alguns anos, né, que eu trabalho com vendas de livros aqui na internet, e eu não sabia, pela primeira vez que eu consegui comprei esses cordéis, e eu não sabia do interesse impressionante como a literatura de cordel é apreciada e procurada. Muito interessante, fiquei muito satisfeita com isso. Bem, o lote está tudo aqui, não é? Já mostrei mais ou menos para vocês, né? São vários, tem Felisberto e Carmelita, História de Josina, a Menina Perdida, História de um homem que virou porco e serpente. É fantástico, né? Bem, eu fico por aqui. Volto a falar para vocês que nós estamos no Instagram, Facebook, né? Estante Virtual, né? E acho que o OLX também, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e boa tarde.